A força dos sindicatos não vai ser diminuída pela extrema-direita. Por que tem que ir para a fila de um sindicato? Não pode fazer isso de forma eletrônica. Não estamos falando de terras quilombolas, não estamos falando de terras indígenas. O que nós estamos falando aqui é áreas que têm litígio, é áreas que estão ocupadas por indígenas. A essência deste projeto é aumentar a pena para quem viola a identificação da arma de fogo. O que nós deveríamos estar discutindo aqui é a prática do crime de tráfico de entorpecente com arma de fogo. Na sessão de terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que a perda do mandato da deputada Carla Zambelli será decidida pelo plenário. A deputada não está em território nacional, ela optou a ir para outro país. Eu não fui notificado sobre a prisão, por isso que eu não trouxe a prisão ao plenário. Eu fui notificado sobre o bloqueio dos seus vencimentos. Com relação ao cumprimento da decisão acerca do mandato da deputada Carla Zambelli, eu darei o cumprimento regimental. Qual é o cumprimento regimental? Nós vamos notificar para que ela possa se defender e a palavra final será a palavra do plenário. É isso que nós vamos fazer. Isso é cumprir a decisão. Essa decisão ela poderia ser cumprida pela mesa ou pelo plenário. O plenário é que tem a legitimidade dessa casa, é o plenário que decide para onde essa casa vai. E ele é soberano e está acima de qualquer um de nós. Então esse será o cumprimento que nós vamos dar à decisão acerca da deputada Carla Zambelli, dando direito à ampla defesa, nós fazendo tudo conforme o regimento da casa, que é o que tem nos guiado até aqui, o que continuará a nos guiar. E eu deixo aqui as minhas diferenças com Carla Zambelli e ninguém aqui está dizendo o que ela fez ou deixou de fazer. Mas é uma deputada federal de mandato. E de repente, 1 milhão de votos são jogados no esgoto. Por causa que um ministro, que geralmente costuma ser juiz, vítima, relator, julgador, tudo, determina que isso aconteça. Não pode esconder um fato. O problema é que a deputada optou por fugir. Não estou querendo, juro, provocar. Ela é foragida. Olha, ela não teria sido decretada a prisão dela se ela ficasse aqui. Mentira! Para fazer a defesa. Não, senhores. Estou falando aqui o óbvio. Nesse caso, ela fugiu. Foi uma decisão política que ela tomou. Eu quero chamar a atenção dos senhores. Ela podia fazer toda a defesa aqui do plenário, dizer que era inocente. Os deputados aprovaram um projeto que revoga trechos desatualizados da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Uma emenda do PL que autoriza o cancelamento online de contribuição sindical provocou polêmica em plenário. É o movimento sindical que vai para as mesas de negociação não deixar que os patrões passem o rodo nos trabalhadores. É o movimento sindical, são pessoas sindicalizadas que sabem reivindicar os seus direitos. Portanto, a força dos sindicatos não vai ser diminuída pela extrema-direita, que é inimiga dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Enfrentamos a máfia dos cartórios e agora estamos enfrentando a máfia dos sindicatos. Hoje, o trabalhador que não quiser contribuir com o imposto sindical tem que ir para a fila quilométrica em frente a sindicato. Uma máfia. Isso aqui é para desburocratizar, para facilitar a vida do cidadão que já vem sendo assaltado, como está acontecendo no roubo do INSS. Fragilizar a CLT, tirar inclusive a presença dos sindicatos, por exemplo, em casos de demissão, faz ter prejuízos e roubos sobre os trabalhadores que não recebem os seus direitos. Então, não querer direito para o trabalhador, não querer democracia é enfraquecer os sindicatos, é prejudicar os trabalhadores. E é exatamente isso que nós somos contra, porque nós defendemos o Minuto do Trabalho. Senhor presidente, a oposição vota sim ao destaque e pergunta à esquerda: por que vocês querem dificultar a vida do trabalhador? Por que tem que ir para a fila de um sindicato? Não pode fazer isso de forma eletrônica.
É inadmissível que a esquerda queira forçar o trabalhador, dificultar a vida do trabalhador por meio dos sindicatos. O objetivo de tentar fragilizar as organizações sindicais, de fragilizar a luta dos trabalhadores, se pretende autorizar o cancelamento de contribuição sindical sem que o trabalhador esteja presente para assinar, autorizando a interrupção ou o cancelamento da contribuição sindical. Senhores, a organização sindical frágil só interessa àqueles que não perceberam que, quando há uma correlação desfavorável entre as empresas e os trabalhadores, isso na prática não é bom para os empresários sérios desse país. Isso só serve para aqueles que querem voltar ao tempo do trabalho escravo, onde os trabalhadores não pudessem se reunir para reivindicar os seus direitos. A emenda foi aprovada e o projeto será analisado agora pelo Senado. Outro projeto aprovado foi o que amplia até 2030 o prazo para regularização de imóveis rurais na faixa de fronteira. O texto também prevê a regularização de grandes propriedades, mesmo quando há processos administrativos em andamento para demarcação de terras indígenas. A proposta provocou debates acalorados em plenário. Uma clara tentativa nessa votação de contaminar o debate. Nós não estamos falando de terras quilombolas, não estamos falando de terras indígenas, não estamos falando de qualquer impedimento de demarcação. A simples intenção ou interesse nas áreas já tituladas para a criação de terras indígenas ou quilombolas não pode impedir o direito do proprietário de titular suas terras ou de retificar o título. Se na sequência a União definir homologar esses territórios para essa destinação, a terra será desapropriada e o produtor será indenizado como manda a lei. O projeto não faz nenhuma nova titulação, apenas ratifica títulos já existentes na faixa de fronteira desde a Constituição. Quero contrapor ao deputado que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária. Parece que ele não está lendo o projeto. Aqui está dito claramente, que terra indígena não homologada vai ser legalizado para um particular. Todos sabem aqui que ao longo da história do país, os povos indígenas foram empurrados pela fronteira agrícola do país. Portanto, o que está tentando votar aqui hoje é uma afronta a direitos fundamentais garantidos na própria Constituição. E isso é ruim para o país, é ruim para o agronegócio. E aqueles que estão defendendo essa tese estão contra o próprio agronegócio. É verdade que esse projeto não ataca a possibilidade de retirada de terras indígenas. Quando, na verdade, ele cria essa figura da autodeclaração do requerente, substituindo as certidões negativas de impedimentos judiciais, ela traz prejuízo, sim, para a proteção de terras indígenas ou terras objetos de controvérsia. Em segundo lugar, tem outro jabuti, que é, pela tentativa do projeto de lei, revogar ou alterar uma decisão que já foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal de declarar inconstitucional a autorização, a expedição de certidões para áreas, registros de áreas de mais de 2.500 hectares em áreas de fronteira, ou seja, grandes propriedades. E já tem decisão judicial em relação a isso. Então, o projeto, além de atacar terras indígenas e quilombolas, tenta também colocar esse jabuti. Nós estamos falando aqui de 11 milhões de brasileiros. Em 11 estados da federação, pega toda a costa oeste do Brasil, o total de 16% do território nacional, 588 municípios, ou seja, nós estamos falando de uma necessária segurança jurídica que a gente precisa dar, com aumento de prazo e também segurança jurídica com relação aos documentos para que as pessoas possam regularizar. Porque hoje em dia, cada tribunal de justiça, cada cartório está fazendo uma série de exigências e as pessoas simplesmente não estão conseguindo cumprir o requisito legal. O prazo do GEL e da faixa, um vai se encerrar em outubro e outro em novembro, ou seja, essas pessoas vão estar na ilegalidade. Daí a tamanha urgência e importância desse projeto. O que nós estamos falando aqui
é áreas que têm litígio, é áreas que estão ocupadas por indígenas, é áreas em preservação ambiental, e para estas está sendo alterada a lei, para dar benefício para muitos que foram grileiros, ou que ganharam títulos de forma não explicada. Para esses é que se cria um jabuti, para esses que se altera a lei, para que um simples título de um certificado possa servir como prestação de um projeto de função social dessa terra. É isso que nós vamos votar. Não tem nada a ver com o que a base do governo está falando, que iremos de respeitar indígenas, iremos de respeitar minorias do nosso país. Tem nada a ver com isso. É importante que os parlamentares que estão com esses argumentos pífios leiam o projeto. Já existe, já está claro, só falta regularizarmos para que possamos dar segurança jurídica ao homem do campo, que produz para o povo brasileiro, que coloca comida na mesa do povo brasileiro, que é tão atacado pelo atual governo, senhor presidente. Isso aqui não estamos fazendo um jogo para a galera, estamos aqui trabalhando duro para o produtor rural continuar defendendo o produto interno do nosso país, sobretudo a alimentação. Como que se vai defender segurança jurídica querendo, ao legalizar, dar uma aparência de legalidade a terras que foram griladas? Que essa é só uma das questões que esse projeto de lei traz. Fora esse instituto da autodeclaração, que vai sim atingir a discussão tão necessária da demarcação das terras tradicionais, dos povos tradicionais. A gente precisa adiar sim a discussão desse projeto. A proposta segue para o Senado. O plenário aprovou também projeto que aumenta a pena de reclusão pela posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, como fuzis, de 4 a 12 anos para 6 a 12 anos de prisão. A essência do projeto de lei, deputado Irondina, é dobrar a pena para quem porta fuzil de forma ilegal. É aumentar a pena para quem viola a identificação da arma de fogo, raspando a arma de fogo. É aumentar a pena para quem faz o tráfico de armas. Então a essência deste projeto é aumentar a pena para quem viola a identificação da arma de fogo, para quem faz o tráfico de armas e para quem faz da arma pratica o crime organizado. Portanto, não é verdade que atinja os CACs. Nós precisamos rever a legislação e ter penas mais duras para quem pratica o crime portando armas de uso proibido. O que nós deveríamos estar discutindo aqui é a prática do crime de tráfico de entorpecente com arma de fogo. Esse crime é que deve ser combatido, presidente. Nós estamos usando a medida incorreta para o problema existente. O problema que nós temos no Brasil hoje é a prática do crime de tráfico de entorpecente com arma de fogo. Seja ela revólver, pistola, metralhadora ou fuzil. Mas o principal ponto que foi inserido no relatório e que foi derrubado pelo governo por influência do Ministério da Justiça era a não penalização do proprietário de arma de fogo legal. Essa não penalização, que seria justa e necessária, não foi incluída no relatório final. O que foi retirado, sejamos justos, foi o salvo-conduto para que as pessoas possam circular com armas para cima e para baixo. Isso nós não podemos admitir. Aliás, esta é a tese daqueles que pretendem armar a sociedade. Nós queremos punir o crime com rigor, mas não armar a sociedade. A construção de uma cultura de paz passa por outros parâmetros, não por armar a sociedade e dar salvo-conduto para quem anda praticando violência, muitas vezes com armas
que estão legalmente registradas. Isso é que foi retirado do texto. Nós achamos que esse projeto não pode prosperar e fica sempre a desconfiança. Quando a esquerda aplaude um projeto que trata de aumentar penas, pode saber que boa coisa aí não há, porque eles são contra aumento de pena, eles acham que a punição não reprime, não impede o crime. Criminoso tem que ser tratado com beijinho, carinho. Em uma sessão que se estendeu até a madrugada de quinta-feira, a obstrução dos partidos de oposição impediu a votação de projeto, estabelecendo que a aproximação voluntária do agressor, mesmo com o consentimento expresso da vítima, configura crime de descumprimento de medida protetiva. A deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, lembrou que a situação de vulnerabilidade da mulher permite a aproximação do agressor. Quando a gente retira a questão do consentimento da vítima, a gente deixa uma mulher em situação de hipervulnerabilidade decidir por uma situação que naquele momento ela não está habilitada. A coordenadora da bancada feminina, deputada Jaque Rocha, pediu a retirada da obstrução. Eu conclamo a esse plenário, solicito à oposição a retirada da obstrução, porque quero dizer, senhor presidente, que a confissão do deputado na tribuna de falar que nós só estamos aqui até 1h da manhã, que a gente poderia ter votado esse projeto às 8 da noite, é uma confissão de que a agenda da defesa da vida das mulheres não é prioridade. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, anunciou que a obstrução estava mantida e a sessão foi encerrada. Nós temos o prazer de orientar às 3h08 da madrugada por um projeto que não ajudará as mulheres, ao contrário, tirará delas o direito e a liberdade. Esta é a verdade do mérito desse projeto. O PL orientará este projeto para nós votarmos contrariamente a partir de quando alcançar o quórum de 257. Neste momento, o PL, a esta hora da madrugada, estará e se manterá em obstrução. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. A tramitação da ação direta de inconstitucionalidade número 7.796 ameaça conquistas históricas e fundamentais para milhares e milhares de brasileiros. O que está em jogo não é apenas um embate jurídico. Nós estamos falando de vidas reais, de famílias inteiras, de crianças, jovens e adultos com deficiência que encontram nessas legislações uma porta aberta para o conhecimento, a autonomia e também para a sua cidadania. A ação questiona o papel das APAES e demais entidades especializadas na rede pública de ensino. Segundo a Federação Nacional das APAES, mais de 330 mil estudantes são atendidos por essas instituições em todo o país. 90% deles têm deficiências severas, que tornam, em muitos casos, inviável a permanência exclusiva em escolas regulares, mesmo com apoio pedagógico.